Muito bom. Muito bem, o tema de hoje é um tema bastante interessante para jovens artistas, porque costuma ser muito o primeiro passo da carreira desses artistas. E eu vou falar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem muito conhecimento nesse circuito, coordena, né, há muitos anos, alguns anos já, um dos principais salões de arte do país, que é o Nilo Almeida. Então daqui a pouquinho eu vou chamá-lo e, enfim, ele tem bastante para dividir com a gente. Ele já tá aí, já tá por aí. Daqui a pouquinho eu vou te chamar. Agora são 9h03, às 9h06 a gente começa, daqui 3 minutinhos. Antes disso eu vou dar alguns recados, mas antes dá bem-vinda aqui para Aline Moreno, Galeria Nádia Guerreiro, bem-vinda também. Flau Mendes, bem-vindo. Quem mais? Júlio, Shirley, deve ser a Vitória aí usando o Instagram da mãe. Roger, muito bom. Machuquei o dedo de mandar o coração hoje de novo. Muito bom. Marilyn Novak, muito bom. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindo a todo mundo. Primeiro recado da nossa noite aqui. Eu vou bater um papo com o Nilo e no decorrer desse papo vocês fiquem super à vontade para fazer perguntas. As perguntas vocês podem fazer aqui por baixo, ó, tem esse balãozinho com uma interrogação. Clica nele, manda a pergunta que vocês quiserem e a gente seleciona a pergunta para responder. Assim todo mundo consegue ver a pergunta que a gente está respondendo. Funciona super bem. Daniel, bem-vindo. Segundo recado nosso, nesse aviãozinho que está aqui embaixo, você pode clicar e mandar para quantas mais pessoas vocês quiserem, né? Se você achar que tem algum amigo aí, algum, enfim, colega que pode gostar do conteúdo, bate no aviãozinho aí, seleciona os amigos, manda para todo mundo. Terceiro e último recado, os coraçõezinhos aqui, ó, que machucam o dedo do Tom. Os coraçõezinhos que ficam aqui embaixo, manda bala nele sempre que você achar que o que a gente está falando faz sentido. E aí é uma forma também da gente sentir, da gente medir se, enfim, se o papo tá fazendo sentido para vocês, e a gente vê os coraçõezinhos subindo aqui e vai interagindo à medida que vocês vão respondendo também. Beleza? Cara, não cortei o cabelo ainda. Não cortei, Daniel, meu cabelo tá enorme, velho. E cheio de cabelos platinados aqui, ó. Ricardo, bem-vindo. Thaís, bem-vinda, Thaís. Quem mais? Quem mais tá por aqui? Caio, colecionador, amigo. E um cara muito criativo, também tá por aí. Bem-vindo, Caio. JS Gama, Zipper Galeria. Será que o Lucas tá por aí? Bem-vindo, Lucas, meu amigo. Fui prestigiar o meu amigo nesse final de semana, no sábado. Muito legal a abertura da exposição da Celina Portela, muito legal, vale a pena para quem é de São Paulo. Lilian, bem-vinda. Rafael Revadão, jornalista querido, um dos textos mais legais, já falei isso várias vezes para ele, um dos textos mais legais que eu já vi da galeria foi o Rafael que escreveu, muito querido. Estamos todos aqui, inclusive o meu Tersol aqui, ó. Estamos nós dois aqui preparados para fazer a live para vocês. O Tersol que já há uns 2 meses não me deixa. Mas é isso, né? Não tem outro jeito. Vamos que vamos. E a Pina também tá aqui, ó. Pina é a minha nova integrante da minha casa aqui. Uma cachorrinha. Depois eu vou mostrar, vou apresentar a Pina para vocês. Ela tá latindo aqui. Muito bem, 9h06, conforme combinado, deixa eu chamar o Nilo para entrar aqui e a gente começar o nosso papo. Deixa eu procurar ele por aqui. Tarará, tarará. Mandei o convite pro Nilo. Nilo, aí para você. Assim que você puder, se aceita ele, a gente começa a transmissão simultânea. Edu Silva, bem-vindo. Colecionista, bem-vindo. Fábio Demone, bem-vindo. Que legal, bastante gente. Senhor Nilo. Boa noite. Tudo bom, Boa Tomás? noite. Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Também. Tem um somzinho de fundo, tá interferindo ou não? Tá tranquilo? Não, super Não? tranquilo. Dá pra te ouvir bem. Perfeito, então.
Muito Tá legal. ótimo. Nilo, antes de mais nada, antes da gente começar aqui e bater o nosso papo, eu queria agradecer a sua disponibilidade em reservar uma horinha aí da sua noite para bater papo com a gente. Dividir muito da sua vivência, das coisas que você já passou e tem bastante história aí. Então, para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com você. Queria Uhum. agradecer não só em meu nome, mas em nome de todas as pessoas que constroem a galeria com a gente, né? Então tem os artistas da galeria e todo o corpo administrativo. Obrigado por você ter cedido esse A tempo para gente bater um que papo com a gente. eu que agradeço, assim, o convite. É sempre bom poder compartilhar. Eu acho que cada vez mais no momento que a gente está vivendo agora no país, mais do que nunca é o momento de compartilhar conhecimento, compartilhar informação, mais do que necessário, né? A gente precisa disso cada vez mais. Luz, luz, luz o tempo todo, né? Sim, sem dúvida. E é muito, é ainda mais gratificante porque a gente tem uma relação Uhum, próxima também, né? Nós dois atuamos, vamos dizer assim, aqui na região do ABC. Então, mesmo uhum, antes de eu começar a atuar, da galeria começar a atuar, eu acompanhava muito o seu trabalho e admirava muito, busquei por muito tempo essa aproximação. E você sempre recebeu, puta, de portas abertas todas as nossas iniciativas aí. Então, sou duplamente grato e feliz de estar dividindo uhum. esse momento aqui com você para bater esse papo. Que agradeço, e eu devo dizer, Tomás, que você foi uma das pessoas, acho que até entrando um pouco na nossa conversa falando sobre a questão dos salões, porque a gente tem uma mudança de cenário, né, da realidade de quando eu comecei a trabalhar 30 anos atrás, do que era esse universo, desse sistema de arte, pelo menos no Brasil como a gente tem hoje, uh, e de como ele ficou agora. Aham. Alguém está falando do áudio, tem um áudio. Eu posso só fazer uma pausa, eu Tá só bom. abaixar, já vem, só um Vai segundinho? lá, fica à vontade. Obrigado, Marcelo, pelo toque aí. Enquanto isso, eu vou dar as boas-vindas. Lili Ted, Molotov também tá por aí, Nil Yas, Rebeca Trovanini, Ana Mundim, Liliana, que legal. A Duda eu conheci, foi fazer um trabalho sobre comunicação sobre eventos lá na galeria, muito querida. Edu Silva, que legal, bastante gente por aí. O Laerte tá por aí, artista da galeria, o Nário também. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Pronto, desculpa, gente. Melhorou? Melhorou, Melhorou o Nilo. som? São Melhorou. muitas dinâmicas online, essa vida online das pessoas agora, desculpa. Então, como eu Imagina. estava falando, retomando, né, quando a gente se conheceu e falei assim, nossa, mas você teve uma trajetória, você passou, fez trabalho na Prefeitura de São Bernardo, na Pinacoteca, eu tinha muito uma visão estanque ainda, né, não, o cara é um galerista, então ele é da área privada, tem a área pública, e na realidade brasileira tem que haver um diálogo, tem que haver uma intersecção, tem que haver troca, senão não funciona, senão não funciona. Sim. E eu concordo, corroboro 100% a sua fala. E são espaços que se complementam, né? Porque muitas vezes a velocidade do privado, né? E a dinâmica do privado de poder fazer um investimento em uma coisa aqui, em uma coisa ali, ele é muito importante para o público, desde que guardado, Hum, lógico, as devidas responsabilidades, porque o público é um espaço importante para nós do ponto de vista de validação, mas que muitas vezes não consegue atender essa dinâmica de vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra, vamos fazer uma, vamos fazer outra. Então, quando junta esses interesses casam, sempre, lógico, respeitando, né, enfim, a responsabilidade do trabalho de cada um, só tem a uhum, somar, sem sombra de dúvida. Muito legal. Aqui na região, eu posso dizer, a gente já fez, mesmo antes de eu trabalhar na Pinacoteca, exposições em parceria com a Pinacoteca, do Pierino Massenzi, exposições que não eram comerciais, então parte do acervo dentro da galeria, parte do acervo na Pinacoteca, exposições que se somam em divulgação, que se somam em alcance, ou mesmo quando os artistas ocupam os espaços institucionais e a gente consegue impulsionar de alguma forma, né, fazer uhum. reverberar mais, aumentar o alcance dessa exposição. Então, sem dúvida, são tempos de colaboração, né?
Uhum, Muito legal. Nilo, eu vou fazer uma apresentação breve sua e eu queria uhum, depois que você contasse um pouco mais com detalhe quem é você antes da gente começar o nosso papo. Da parte que me cabe, o Nilo, hoje eu posso dizer que o Nilo é um amigo, é um artista também, tem muito interesse pela arte sobre vários aspectos e tem um olhar muito sensível para as coisas que ele faz, para as coisas que ele toca. Então é um artista muito sensível e tem um trabalho institucional já de anos junto à prefeitura de Santo André. Posso dizer que principalmente à frente do Salão de Arte do Luiz Saciloto, que é, ao meu ver, se não o mais importante, um dos mais importantes salões de uhum. arte do país. Se não me engano, é o mais velho salão ininterrupto do nosso país, né? Que Sim. passou por ditadura, passou por, enfim, diversos momentos conturbados da nossa história e se manteve ali resiliente, forte, acontecendo. É um acervo pelo qual, é um salão pelo qual passou grandíssimos nomes da arte brasileira, principalmente artistas contemporâneos, né? Então, tá sob guarda, vamos dizer assim, da Prefeitura de Santo André, e o Nilo, uma das pessoas à frente disso, um acervo riquíssimo da cidade, 1.500 obras, mais ou menos, Nilo? Nós estamos, não, não menos, nós estamos em torno de 600 a 700 obras. A gente está fechando essa classificação. Verdade, eu confundi com o acervo de São Bernardo, De São desculpa. Bernardo. Mas eu posso dizer que as 600 obras que o acervo de Santo André tem é, sem sombra de dúvida, um dos principais acervos da região. Que não seja em número, mas em representatividade, sem sombra de dúvida. Uhum. Enfim, uma coleção incrível que está sob tutela, né? Está sob guarda ali da Casa do Olhar, que o Nilo já está trabalhando na Casa do Olhar pelo menos uns 6 anos, Nilo. Os últimos. Porque, como eu tenho idas e vindas, eu estou nessa última etapa, desde 2015 que eu estou lá. Isso, quase vai para 6 anos. É. O Nilo é museólogo também de formação, né? Uhum. Mestre em museologia pela USP. Meu colega, eu não me formei, né? Não defendi ainda o meu projeto, mas eu fiz algumas disciplinas lá, depois Uhum. do período que o Nilo fez. Mas o Nilo é museólogo. E agora ele me contou uma novidade que também foi aprovado para fazer o doutorando também, né, Nilo? É lá na Unirio, em museologia, doutorado em museologia na Unirio, porque como eu não tinha em São Paulo ainda, né, o curso não criou a área de doutorado, então né, foi a questão da pandemia, né, coisas positivas desse momento tão não positivo que a gente está vivendo, né. Eu acabei podendo rever pesquisa, trabalho, esse percurso, e eu falei, vou tentar, e no fim acabou dando certo. Então, 2000 Muito, fui aprovado na seleção para o doutorado em museologia. muito bem. Qual parte da sua formação, Nilo, que eu acabei pulando? Então, a minha formação ela tem uma coisa que eu acho interessante, porque ela se dá, em princípio, através do serviço público. Então, a minha graduação ela é em comunicação social, fiz aqui na Metodista, também toda a minha formação escolar toda feita no ABC, do colégio, fiz o técnico no Médio Lauro Gomes, e a graduação eu fiz na Metodista em publicidade, e quando eu estava no meio do curso, eu entrei na prefeitura em Santo André, Aham. para trabalhar como agente cultural. E aí eu comecei a voltar a minha formação para a área de cultura. Que eu falei assim, não vou ser publicitário. E eu fui da geração, quando eu estava fazendo faculdade, que era o Austin Oliveto, era o Roberto Justus. Então era a carreira, nossa, assim, você vai, né? E preocupação de família que da ABC, vocês sabem, é você conseguir um emprego que te dê um sustento. Então, Sustento. nunca cogitei de fazer algo na área de cultura ou de arte, porque o mais forte que eu cheguei seria publicidade. E quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu falei assim, ó, pode ser que isso aqui, né? Mas eu falei, eu vou fazer, vou ficar um tempo, que depois eu vou fazer uma outra coisa. Esse provisório já foram 30 anos. E quando eu termino a faculdade, o primeiro curso que eu faço é um curso, como você fez lá na USP, como aluno especial, eu vou fazer com Walter Zanini, na ECA, que é uma disciplina que ele faz sobre o Jorge Vasari,
quando ainda não tinha. Depois lançaram um livro maravilhoso com o Jorge Vasari, para quem não sabe, é um historiador italiano do século XV que fez a biografia de vários artistas do tempo dele, Da Vinci e outros. E esse livro é uma das referências em termos de pesquisa e história da arte, né? E ele, na época, não havia publicado ainda, e o Zanini deu uma disciplina sobre esse livro. E para mim era tudo assim, esse monte de italiano, quando eu ouvi falar na vida. E ele era um cara, já estava, ele faleceu um pouco depois, eu acho, uns 2 ou 3 anos depois. Falava coisas em francês no meio do curso, porque ele já estava no universo, né, daquele conhecimento todo acumulado. Mas para mim me deu, olha, é por esse caminho que eu vou. Aí eu fiz em seguida uma especialização no Museu de Arte Contemporânea da USP, um curso criado pela Ana May Barbosa, que depois foi extinta, era um lato centro chamado Estudos de Museus de Arte, em que o meu trabalho de conclusão é a minha narrativa da experiência da Casa do Olhar naquele período, que era 93, 94. E aí aquela coisa, né, morando da BC indo para São Paulo, aí acabei indo fazer monitoria na Bienal de Arte, que a famosa Bienal do Ademar de Ferreira, que deu no que deu depois aqui. Acho que o acervo dele foi vendido recentemente agora, né? E dali, desse curso, eu consegui fazer um estágio, um programa de verão no Museu Hirshhorn em Washington, Smithsonian. Fui ser monitor lá durante um período de verão, numa exposição, e depois eu consegui uma bolsa num programa da CAPES, que não existe mais, chamado Apartes, especialização, que eu fiquei um ano, entre 97 e 98, fazendo pesquisas em museus em Washington, que ainda vai virar um material, quero talvez ano que vem fazer um trabalho sobre isso ainda. Eu devo fazer uma devolutiva na época da pesquisa, mas eu quero retomar esse trabalho. Isso, resumidamente, ainda teve 2 mestrados que eu tentei fazer um mestrado no Mackenzie, eu não consegui concluir, depois na Santa Marcelina, que eu também não consegui concluir, e por fim agora esse na USP, que é 2013 e 2015, né? Legal. Esse eu acompanhei de perto. Questão de acervos em rede, foi bem... E aí eu falei, agora eu vou dar uma parada, agora veio o doutorado, né? Vamos retomar. É isso aí. E eu vou tratar da Brasiliana Itaú, que eu tratei há muito tempo atrás, lá no começo. Aproximadamente agora eu vou retomar como objeto de pesquisa. No doutorado você vai estudar essa coleção? A coleção do Brasiliana Itaú. Que legal. Porque quando o Itaú Cultural inaugurou, você está fugindo um pouco do nosso assunto aqui, mas só para depois contextualizar um pouquinho, quando Itaú, eles eram lá no começo da Paulista ainda, depois mudaram para esse prédio novo, eles fizeram parceria com várias prefeituras na época. Inclusive a Santo André pela Casa do Olhar. A gente recebeu um curso de História da Arte maravilhoso, que vieram vários curadores da aula para a gente. Tinha uns caderninhos que eles distribuíam gratuitamente para quem participava dos cursos. Então eu tenho essa relação com o Itaú desde aquela época, entre idas e vindas. A gente recebeu uma exposição do Graciliano Ramos para crianças. Que legal. Enfim, mas aí já estamos fugindo um pouco do... Não, o legal disso tudo é mostrar para as pessoas que estão aqui compartilhando com a gente esse bate-papo do repertório que você tem do ponto de vista de museus, né? E do seu lugar de fala, da propriedade que você tem para falar sobre o tema que a gente se predispôs a falar, que é sobre a importância dos salões de arte para a construção da carreira de um artista. E aí uma primeira pergunta que eu queria, na verdade, eu queria que você apresentasse brevemente aí o que é o Salão de Santo André, né? O que é o Salão Luiz Sacilotto? Tá, falando de contemporânea, bom, ele é criado em 60, vou até aproveitar aqui, cadê? Pode pegar a colinha, porque é muito dado, é muito número. Não, aqui, ó. Olha esse que vai aparecer invertido, esse aqui é do meu acervo pessoal. Esse é o catálogo do primeiro Salão de Arte Contemporânea de Santo André, né? Legal. Ele foi criado em 68 por uma lei municipal. E, na verdade, esse salão de arte, ele, naquele período, década de 60, tinha uma série de salões de arte acontecendo, salões ou jovens, salões nacionais de arte, que tinham esse caráter de procurar mapear a produção artística daquele momento, né? Esse
salão ele vem junto a uma série de ações que acontecem na cidade de Santo André de renovação, o próprio projeto de arquitetônico do Paço, que é do Rino Leve, o paisagista do Burle Marx, é de 65 a concorrência pública para a criação do Paço. Então é uma nova centralidade que está se criando, um conceito de urbanização da cidade. A área onde hoje eu passo de Santo André era uma área de chácaras, né? E a ideia de você concentrar os poderes, então a prefeitura, a Câmara Municipal, o Fórum e um centro cultural. Né? Inclusive, quem for ao Paço Municipal de Santo André vai reparar que no meio do paço tem um pequeno púlpito no meio, mas como uma escadinha perdida, parece uma coisa perdida no nada. A ideia é que aquele lugar fosse para você poder receber pessoas que tivessem salas públicas. Ele foi concebido para uma grande concentração de pessoas. Era um lugar de encontro. Tanto que tem um artigo no Diário do Grande ABC, se não me engano, na época, que fala que era uma grande nave aterrissando em Santo André. Era a modernidade chegando. Só que aí temos 64. Quer dizer, ele é criado em 68, em pleno AI-5. Então, tem um problema aí de vamos dizer assim, a história em caminhos contrários, né? Mas o que é interessante colocar? Então, aproveitando falando desse primeiro salão. Comissão organizadora, Enoque Fernando Sacramento, José Armando Pereira, que estão aí, né? Carlos Garcia Arias, Juliana Pedraza, Rodolfo Mansueto. Você percebe a presença de mulheres, não só, mesmo que em número menor, mas mulheres presentes. Comissão julgadora, José Zeraldo Vieira, Delmiro Gonçalves, o Enoque, Maria Eugênia Franco e o Mário Schemberg, da USP. Quer dizer, Maria Auxiliadora, que depois teve uma mega exposição no MAF, depois foi premiada no Salão em 74, já participa desse salão também, uma artista negra, mulher, com trabalho ligado à arte popular. Quer dizer, desde o início é um salão que vai ter no seu acervo, ele vai, claro, tratar obras em técnicas mais convencionais, pintura, gravura, escultura, mas ele tem objetos, obras mais experimentais. Então ele tem esse caráter já desde o início de incluir linguagens que rompam com o limite do mais convencional, né? E até ele é criado como Salão de Arte Contemporânea de Santo André, né? Em 2013, o Luiz Saciloto, que é um artista, ele nasceu em Santo André, ele falece em São Bernardo, mas passou a vida dele inteira em Santo André, é uma referência na arte concreta brasileira. Ele havia sido homenageado alguns anos antes, né? Deve-se também registrar aqui o mérito a Paula Caetano, coordenadora na época, da Casa do Olhar, na época, que teve essa sensibilidade, né? Ela, quando o Sacramento publica um livro sobre a obra do Saciloto, ele cria algumas obras de arte públicas que são instaladas na cidade, estão lá até hoje, e com a morte dele em 2003, a comissão, a Câmara de Vereadores resolve, em homenagem, dar o nome dele para o Salão de Arte e para a Casa do Olhar, que passam a se chamar Casa do Olhar Luiz Saciloto e Salão de Arte Contemporânea Luiz Saciloto, né? E acho que também acrescentando, além do que você comentou da questão dos artistas, um dado que é muito interessante no salão é que são 3 pessoas que compõem a comissão julgadora e elas são eleitas pelos artistas. Dois membros da comissão são eleitos pelos artistas que se inscrevem no salão e um deles é indicado pela Secretaria de Cultura, pela Prefeitura, vamos dizer assim. E essa composição, inclusive você é um dos membros desse ano, né, quando vemos o salão desse ano, né, Tomás? O que é muito interessante é que você tem também, além dos artistas, os membros que passam pela comissão de seleção são nomes referência na pesquisa, na curadoria crítica. Então você tem Araci Amaral, você tem Tadeu Chiarelli, você tem o próprio Enoque Sacramento que a gente citou agora, José Armando Pereira, você agora na geração mais jovem, representando essas novas faces, né, da produção, que a gente tem que pensar também numa coisa que caminha. Quer dizer, ele, ao mesmo tempo que ele tem esse dado dele ser histórico,
ele é um evento que ele é vivo e que ele caminha, né? Ele continua no tempo, ele cada vez dialoga, né? Sim. E uma coisa que eu acho que ele tem de interessante também é que se em um dado momento, lá no início, ainda tinha esse caráter mais determinista de aquilo que é selecionado, aquilo que é premiado, é um indicador do que seria arte contemporânea, o que é arte, né? Hoje ele é muito mais um índice, ele é uma referência do que está sendo discutido nesse momento, né? Uhum. Não sei se eu extrapolei um pouco Total. na conversa. Não, não, total, porque dentro do júri, e foi a primeira vez que eu participei de um júri, e primeiro assim, a gente tem total liberdade para trabalhar, né? A organização que vocês fazem dá total autonomia para os jurados discutirem, e pelo menos né, da experiência que eu tive, esses temas são pauta, né? Muito pautados e muito ponderados, né? As mulheres participantes, os artistas negros, artistas trans, ou seja, olhar um olhar para equidade, né? Um olhar para o equilíbrio. Então, de fato, ele acaba por se tornar um acervo muito representativo do que é a arte contemporânea brasileira, né? Muito representativo. Uhum. Nilo, quais são alguns destaques, por exemplo, que você consegue dizer de obras que entraram para o acervo de Santo André que vieram por meio do salão? De artistas hoje que estão aí, enfim, circulando alguns voos mais altos. Olha, a gente tem Sérgio Romagnolo, a gente tem a Wanda Mignoni, Vânia. Vânia Mignoni, a Maria Auxiliadora, que eu sei que já é falecida, mas ela é uma artista que teve uma projeção É. imensa. E você tem, por exemplo, eu lembrei agora da dona Zica Bergami, que era uma artista já de certa idade, que entrou no salão, compôs Lampião de Gás. Quem mais? Vamos pensar. Tem essa própria Sandra Cinto, A própria andreense. Sandra Cinto, claro, que era de Santo André, uma excelente lembrança, a Sandra Cinto. E também tem isso, quer dizer, ele, por ser um salão nacional, ele tem esse caráter de também tratar a região do ABC como parte, né? Uhum. Que tem uma preocupação. Ele nunca foi um salão. Você às vezes pode ter, em determinados momentos, um número maior ou menor de artistas do ABC, mas eles sempre são presentes na coleção, desde o início. Né? Sim. O próprio João Suzuki, o Suzuki e o Saceloto, eles não são, eles participam, mas já como convidados, né? Eles já estão, Uhum. quando o salão inicia, eles são artistas que têm uma carreira, uma trajetória consolidada. Uhum. Quer ver quem mais? Vamos pensar aqui. Bom, mas Daqui a pouco os nomes. já passaram alguns bons nomes aí que você mencionou. E agora, Nilo, entrando um pouco nessa, vamos dizer assim, no foco da nossa discussão, né? A gente tem aqui Uhum. o pessoal que está assistindo a gente, tem bastante gente que é artista ainda em início ou meio de carreira. Você já viu muito passar pelo salão artistas que foram ou premiados com incentivo ou premiados com aquisição, de fato, que estavam em momentos de carreira mais iniciantes, vamos chamar assim, e que o salão, não só o Salão de Santo André, né? O Salão de Santo André talvez seja o seu lugar de fala, o seu ponto de partida, mas Uhum. artistas que circularam esses vários salões e que por meio da visibilidade deles, ou mesmo por meio da premiação deles, permite que esses artistas continuem ou que sirva como um empurrão, ou seja lá qual for enfim, o estímulo que ele dá e que você vê desabrochar em outros lugares. Como que você vê, ou como que você viu, né? Não sei se você tem casos para dividir com a gente, de artistas que passaram pelo Salão de Santo André nessa fase aí, e que o salão tenha sido relevante para a carreira deles. Eu acho assim, a gente primeiro tem que entender que a gente teve como eu falei no começo, tem uma mudança, e é importante a gente entender isso. Havia um circuito, um sistema consolidado, quer dizer, você começava fazendo um processo de formação, ou você fazia faculdade de arte, ou um curso num ateliê,
depois você começava a fazer exposições coletivas num local próximo, ou numa galeria, ou num espaço de exposição próximo. Estou pensando na realidade brasileira, né? Aham. E aí daí a pessoa começava a se projetar, aí ela entrava num salão, como o Salão de Santo André, por exemplo, dali ia se projetando, o outro salão, passava a ser representado por uma galeria, porque tinha essa divisão mais, né, Uhum. os salões, as esferas públicas de seleção, as galerias de arte, o circuito comercial. Então ela ia para o circuito comercial, dali ela ia construindo uma carreira, e aí ela ia para uma exposição individual de maior projeção, até chegar a integrar um acervo de um museu, de uma instituição de porte, uma Pinacoteca do Estado, uma, né? Então, havia um circuito, e você pensa isso na trajetória de um artista, é um percurso de décadas, até você ter esse reconhecimento. Hoje, isso tudo se quebrou. Hoje, com a questão da globalização, das redes sociais, do próprio entendimento que o jovem artista, quando ele vai para iniciar, também o que é esse jovem artista? Hoje eu tenho não só a pessoa que, jovem de idade, né, começa a se iniciar pelo caminho da arte, como tem aquela pessoa que tem uma outra carreira e em dado momento começa a se dedicar à arte. Sim. Sim. Então, como a gente administra isso? Então, por exemplo, eu entendo, pelo menos, que você, quando vai pensar em trajetória, é há quanto tempo você, enquanto artista, tem essa relação formal com a sua produção. Aquela história de, não desenho desde criança. Tá, tudo bem, legal, bacana, ficamos felizes com isso, mas quando que você entendeu que isso que você está fazendo, né, você tem um comprometimento com aquilo? Sim. E é a partir daí que você começa a entender esse percurso. Sim. E desse percurso, para isso, esse jovem, esse percurso de uma carreira mais amadurecida, intermediária, são anos, entendeu? Uhum. E aí, acho que eu me... Não, na verdade você estava falando de momentos diferentes, né? E aí me disparou uma pergunta interessante. Você vê, por exemplo, que talvez no momento anterior, né, que o artista tinha essa questão de começar a entender a produção, para depois Uhum. começar as primeiras exposições coletivas, com os amigos em locais próximos, tal, para depois ele ir para os salões ou o circuito comercial, seja lá o que for. E hoje um caminho diferente, com a chegada das redes sociais e a dissipação dessas imagens de uma forma muito mais rápida. Você vê em que lugar, por exemplo, mesmo hoje ainda é importante esse selo, né, essa validação do salão para os artistas. Você acha que hoje esse momento do salão ele ainda está atrelado ao início da carreira do artista, ou ao meio, ou ao fim? Como que você vê isso? Tá, então eu achei tinha perdido o fiozinho, mas é porque acho que começa a expandir, mas localizei. Isso. Então, eu acho que é importante você, como artista, é um exercício que é um pouco difícil, mas você tem que fazer. É separar você como pessoa de você como artista. Vocês são o Uhum. mesmo, mas tem que separar. Por quê? Porque é parte do processo a questão da crítica. Entender Uhum. aqui não crítica, crítica ofensa, que é uma outra coisa que a gente não deve considerar. Mas aquela crítica que realmente fala, olha, o que te move? Você tem que rever isso aqui, ou rever essa abordagem, né? Uhum. E muitas vezes o artista ele não consegue fazer essa dissociação, ele vai entender que é ele. Né? Ele vai se magoar, ele vai se ofender, é do jogo, você vai ficar magoado, você vai ficar triste, mas é o trabalho, não é você. Sim. E conseguir escutar isso e apropriar essa coisa, tentar identificar se de fato aquele erro, porque pode ser que realmente haja um problema e você tenha que lidar com aquilo ou não, mas você Sim. tem que conseguir escutar e entender isso, Sim. e se apropriar disso. Então, nesse sentido, eu acho que faz sentido você participar de salões, editais. Acho que o primeiro momento e em que momento, acho que é dentro do que você está perguntando, quer dizer, em que momento eu vou
me envolver, me engajar nesses processos, em que momento eu posso deixar de participar, deixa de fazer sentido. Acho que você está querendo perguntar, né? Eu estou me Exato. engajando ou não. Eu entendo que isso tenha muito a ver com o próprio entendimento do artista com a sua trajetória. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, você ter uma relação formal com a produção, certo? E aí, como a gente falou, tem não só hoje em dia, como é que você começa o seu processo de formação? Você está fazendo um curso de graduação, você está fazendo uma mentoria, a própria OMA oferece, né, um processo de mentoria, você frequenta o ateliê de um artista, né? Porque também às vezes tem essa coisa meio estranha que às vezes eu vejo do tal do autodidata, né? Até o autodidata era naif, é aquela pessoa que está lá, começou a aprender no máximo no seu núcleo familiar, a apropriação do uso do material, entendeu? Isso é que é um autodidata. Se você sentou do lado de alguém, começou a ver como é que o outro faz, está lá fazendo junto, então você está aprendendo. Aham. Você não está assumindo que é uma relação de ensino, mas está acontecendo, desculpa, Sim. né? Então, se existe um processo de aprendizagem, então você está aprendendo. Então, qual é a sua pergunta? Qual é a sua questão? Uhum. Qual é o assunto que te move? Isso é Uhum. claro para você como artista? Você Sim. consegue formalizar? Me interessa a cor, me interessa o material? Você consegue articular um pensamento e, a partir daí, tratar disso no seu trabalho? Isso aparece? Então, você já tem um caminho de construção, de produção. Você está produzindo, você é um artista, ok. Então, você vai entrar no circuito. Por onde você pode caminhar? É que a gente fala hoje da pulverização. Hoje eu posso fazer exposição online. Hoje eu posso montar um site. Hoje eu posso me inserir no circuito via galerias, por exemplo, que tem a questão do circuito comercial. Então você tem várias possibilidades de divulgar, de difundir seu trabalho como artista. Uhum. Ao mesmo tempo, qual o papel então dos salões, dos editais de arte? Certamente eles vão corroborar porque outra pessoa que tem uma formação, um olhar, vai avaliar o trabalho. E, de Uhum. novo, vai avaliar o trabalho. Não Sim. é você. Não é o artista. E mais importante do que isso, por isso que eu falei da questão do tempo é tão importante hoje em dia, vai avaliar o momento do seu trabalho. Então ele vai olhar aquela produção, naquele contexto, naquele momento. Uhum. Legal. Né? Então nesse sentido, mas ela não é determinante. Isso é muito importante. Ela pode te auxiliar, né? Mas ela não, eu acho que ela não determina se você vai, como em um outro momento. Acho que isso é uma coisa que foi rompida, né? Antigamente havia uma coisa muito determinista. Então a pessoa investia em salões, investia em circuitos, aí não conseguia, não tinha por onde construir um caminho. Hoje você tem os coletivos, você tem Sim. outras possibilidades de você estar difundindo o seu trabalho. Sim. Mas eu concordo com você e aí a minha opinião é muito parecida nesse ponto, né? Eu acho que com certeza primeiro o artista tem que se entender como artista, né? E aí eu sempre falo muito aqui também do plano de carreira, da estratégia para sua carreira, de você montar uma pseudo-progressão, né? Progressão não no sentido puramente progressista da coisa, pela finalidade, o progresso pelo fim, mas como um processo de construção e você pensar, poxa, quais lugares que fazem sentido com o meu trabalho? E Uhum, aí você buscar esses lugares. E os salões são ótimas portas de entrada ou ótimos pontos de interlocução, porque é isso, são
3, 4, 5, sei lá quantos jurados, né? É o trabalho descontextualizado da apresentação formal do artista de ir lá e defender alguma coisa. Então, é ver se o trabalho dá conta de passar o recado, independente de você. Então, o salão ele é sempre uma validação, seja qual salão for, de dizer, poxa, o seu trabalho ele atingiu aqui o objetivo dele, né? E aí tem um monte de salões. Esse acho que é um primeiro ponto positivo que o Nilo mencionou também, de passar por esse crivo, vamos chamar assim. Mas Sim. uma outra coisa que eu particularmente acho muito legal dos salões, que hoje, ainda que não seja a forma mais, talvez a forma mais correta, vou chamar assim, mas ainda assim é uma forma muito eficaz de você colocar obras em acervos institucionais. Então, a Sim. premiação dos salões, ele é uma forma muito prática, vamos chamar assim, de você institucionalizar a sua obra, que é por meio das premiações em salões. A gente começou aqui nesse papo falando das quase 600 obras que tem a Prefeitura de Santo André e 100% delas, ou grande parte delas, adquiridas por meio do salão, ou seja, obras que foram pagas, né? Sim. Há opiniões, há estudos que digam que hoje tem outras formas mais eficazes, talvez para a incorporação de obras em acervos institucionais e tal, mas ainda assim é uma forma muito eficaz os salões. E eu, por exemplo, posso dar o testemunho do ponto de vista da galeria, que eu sempre estimulei muito os artistas, né, a participarem desses salões, porque a cada vez que essa institucionalização acontecia, principalmente, mais do que participar do salão, mas uma aquisição, por exemplo, acontecia por meio do Uhum. salão, isso era um prêmio, vamos dizer assim, que eu dividia com todos os colecionadores, que eu dividia com todo mundo que de alguma forma apoiou aquele artista em algum momento. Porque eu vi aqui uma fala, um comentário do Laerte, né? O Laerte falou que ele foi premiado em 2003 com a obra Zona Zero, uma serigrafia em bloquinhos de brinquedo. Quer dizer, desde 2003 que o Laerte tem uma obra institucionalizada, que um dia o Uhum. Laerte vai passar, mas pode ser que em 2003 essa obra entre numa exposição retrospectiva, ou seja lá o que for. Então, quer Sim. dizer, aquilo está eternizado, de certa forma, salvo um acidente, vamos chamar assim, de percurso, mas aquilo está eternizado. Não. Então, Bater é na uma madeira. forma. Pelo amor. É uma forma muito eficaz de você fazer o trabalho valorizar também, né? Então, eu, assim, dentro do circuito comercial, que o Nilo divide muito bem isso, né? Esse circuito institucional e o circuito comercial, é de uma grande valia esse caminho dos salões. E aí uma dica que eu talvez possa deixar para os artistas que estão aí participando do nosso bate-papo, é que você tem salões pelo país de diversos calibres, né? Você tem salões de diversos interesses, salões de fotografia, salão de arte contemporânea, salão de arte concreta. Eu não sei, eu estou chutando algumas coisas aqui, mas você tem diversos perfis de salões, salões com remunerações, com premiações diferentes, das maiores às menores. Quer dizer que você, enquanto artista, pode traçar a sua trajetória, montar a sua estratégia, qual o caminho que você vai fazer dos salões até que você consiga, por exemplo, de fato carimbar, né? Pôr esse checkmark aí no seu currículo, no seu portfólio, de que você tem um Ney, trabalho aqui, ali e ali. e tem uma coisa que é importante, Tomás, que é assim, mesmo que você não seja selecionado, quer dizer, se você puder enviar os trabalhos, participar, as comissões vão ver o seu trabalho. Sem dúvida. Quer dizer, não quer dizer que porque você não foi selecionado, que o crítico, pode ser que, porque é aquilo que eu falei, tem que ter essa clareza. Não é porque você não foi selecionado que você foi rejeitado. E hoje em dia acho que isso é uma coisa que é muito comum nos critérios de seleção. A ideia sempre é procurar um conjunto de obras que tenha um diálogo, uma harmonia. Então, de repente, o seu trabalho, naquele momento, não dialogou com aquele conjunto que estava escrito ali. Mas o crítico viu.
alguém viu. Então, fica a referência. As pessoas anotam, às vezes fazem apontamento. Se ele for numa outra seleção ou ele vê num outro lugar, ele vai linkar em algum momento. Então, eu acho que o que muitas vezes causa o problema para o artista é a questão de custo, de produzir portfólio, fazer fotografia. Mas hoje, como muitos processos são digitais, então isso também ajuda bastante na circulação, Sim, sem né? dúvida. O que eu acho que é importante é a pessoa investir, desde que seja possível, mas na documentação do trabalho, né? E é preferível que você tenha uma documentação reduzida, mas de boa qualidade e atualizada. Então, vamos supor, se você se propôs, que eu quero fazer um site, tá? Você vai conseguir alimentar o site regularmente, você vai conseguir produzir conteúdo que, né, quando a pessoa for consultar lá, esteja atualizado. Então tem que ter essas preocupações. Eu prefiro você fazer um conteúdo menor, mas que tenha uma qualidade e uma atualização mais constante, vamos dizer assim. Sim. Sim, deixa eu interagir um pouco aqui, Nilo. A Liliana Tá. também comentou: Salão de Santo André é referência para nós artistas, muito importante para a nossa carreira. Estou muito feliz em participar do salão esse ano. Acredito que seja um impulso e incentivo para o nosso trabalho. Muito legal, Liliana. A Cris também comentou, também está elogiando algum comentário que você tinha feito, Michel também. Muito legal, bastante gente por aqui interagindo com a gente. Tem uma pergunta aqui, Nilo, Uhum. do Marcelo, ó. Quais as inovações, atualizações e evolução dos salões que você espera e visualiza no futuro? Vamos lá. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que estar caminhando para isso, que é poder tornar todo o processo, numa etapa dele, digital. Acho que Aham, isso é fundamental, que pelo menos a primeira fase de seleção, ele acontece em duas fases, né? O Salão de Arte de Santo André, ele acontece numa primeira etapa, que é envio de portfólios, e depois a segunda fase, que é com as obras, né? uhum, Existe essa questão, tem salões ou editais e fazem unicamente a seleção pelo modo digital, eu sou contra. Eu acho que uhum, tem que haver uma etapa, que você tem que ver a obra antes, uhum. porque muitas vezes tem a questão, ainda hoje, por mais que a gente queira tecnologia colabore, mas sempre às vezes tem uma questão da escala, da imagem. Você tem que ver ao vivo, não tem jeito, né? Sim. Então, essa questão de você poder cada vez mais, isso eu acho que democratiza, né, Aham. o acesso não só para os artistas, como também, num segundo momento, eu acho que ele pode ser uma grande ferramenta de acesso para o público. A gente ainda Sim. está por conta da questão do Covid, a questão, mas no próprio salão ele vai ter uma versão virtual, a gente está trabalhando nisso agora, né, que vai ser bem legal. Mas eu ainda quero que a gente consiga fazer a versão física. Vamos ter fé que dê certo. Vai dar certo. É, mas é importante também que isso possa ser incorporado. A própria questão da memória dos salões, de poder ser disponibilizado para o público também. Sem dúvida. Porque uma questão que eu acho que é muito importante, e aí, quando o Tomás fala que faz a diferença, né, do comercial com o privado, do comercial com o público, é que por exemplo, a questão de pesquisa, de produção de conhecimento, isso não tem como. É uma coisa que cabe, isso é dever da área pública. Eu vejo muita questão desse modelo de OS, agora que vem fazer a gestão dos museus do Estado, que tem se propagado, né, como um modelo de gestão. Tem que ter um certo cuidado, porque tem Uhum. uma área que é fundamental, que é seminal para os museus, que é a questão da pesquisa. Né? A gente só consegue formar boas coleções, bons acervos, com pesquisa, né? Curadoria é pesquisa, né? Sim, sem dúvida. Processo, é trajetória. Então, e isso não tem como, né? Tem que ficar a cargo da área pública, porque é uma coisa que não tem.
para que em 3003 lá alguém possa pegar a obra do Laerte, querer fazer a exposição dela, a obra vai ter que pesquisar a obra que vai estar lá, entendeu? Vai ter que ter documentação produzida a respeito da obra desse artista, Sem dúvida. entendeu? Sem dúvida. A Rosa corrobora aí o que você comentou, né, dessa mudança. Ela fala que esse envio por plataforma facilitou muito as inscrições, mas que de fato ver o trabalho ao vivo em exposição é muito importante. E aí, de novo, né, participando do salão, do júri do salão esse ano, de fato, a gente seleciona lá, eu não me lembro o número, mas acho que eram 38 obras, alguma coisa assim. E A seleção quando. final, a É, seleção final, 32. e 32 a seleção artistas. anterior? Você lembra da seleção anterior para a final? Ah, esses foram bem chutos, olha, ficou próximo. Ficou Era próximo, né? 40, Eu acho que era ficou próximo. 38 para 32, alguma coisa assim. Mas, de É. novo, né? Tiveram 6 obras que a gente olha e fala, putz, não era o que eu estava esperando. Né? Então, Uhum. ver a obra ao vivo, sem dúvida, faz uma grande diferença aí. Eu concordo 100%, Nilo, contigo, do ponto de vista da documentação. Eu acho que as prefeituras, as instituições foram forçadas, assim como todos nós nesse momento, a acelerar mais a parte digital. Mas uma coisa que, sem dúvida, eu acredito muito é que os salões daqui para frente, o acesso deveria ser, né, tenderia a ser muito mais digital e, quiçá, até que você comece a receber obras em outras mídias, né? Então, você receber obras que Sim. também são digitais. Também obras É, que são e, só projetadas, que não existem na matéria, né? isso é um dilema que a gente tem, falando do ponto de vista de conservação. Quer dizer, mesmo obras no acervo, porque antigas, que trabalham com mídias um pouco diferenciadas, né, obra que trabalha com xerox, por exemplo. Como é que Uhum. você conserva? Sem Ou que usa dúvida. materiais incomuns. Então, as mídias eletrônicas, vídeo, obra que trabalha com computação, arte digital, né? Você tem que conservar a obra e o equipamento que reproduz ela, né? Porque daqui a Sim, pouco o DVD não vai ser lido por lugar nenhum, ou o pendrive, não tem mais entrada de pendrive, agora é tudo sei lá o quê. na Então, nuvem. na nuvem, então de fato é um dilema para os museólogos aí, Nilo. Uhum. Vocês fizeram esse ano, a OMA fez é uma caixinha, né? Um vídeo, né? Nem sei como é que é uma. Exatamente. É. É uma Então eu não caixinha, imagino aquilo. um videobox assim de talvez 30 por 20 ou de 25 por 15, alguma coisa assim, que é aquilo, é uma tomada, né? A gente pensou num dispositivo, porque se eu entregasse só um arquivo, como é que eu garanto que aquele arquivo vai poder ser reproduzido ao longo do tempo? Então eu entreguei um dispositivo completo que você só precisa ligar na tomada para dar carga nele e ele reproduz. Então, sei lá, é uma forma de pensar o meio e o fim, né? Mas eu fico pensando, assim, aquilo fazendo um acervo, eu fico pensando como fazer, assim, então me dá um. É, Eu acho que é importante, mas também me dá uma certa angústia, digamos assim. O Ricardo tá dizendo aqui, ó, faz o backup em 15 formatos diferentes. É por aí. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta legal aqui também do Marcelo. Nilo, que artistas reconhecidos da cena atual que já participaram do Salão de Santo André e que foram e alguns que foram premiados, se eles foram premiados? Dos recentes, vamos pensar. Eu posso dizer alguns nomes aí. Sim, se você puder me ajudar, Tomás, Então vamos porque lá, pela ó. memória que. Não tem problema. Eu acho que principalmente dos artistas do ABC, que para mim são bastante relevantes para mim, eu diria o Guilherme Calegari, que é um artista que Sim, está circulando a cena, né, o comercial também, Gá, vamos dizer, é, em que eu me insiro. Tem obra no acervo, foi premiado, já foi convidado também Cristina do Suzuki.
Cristina Suzuki, que está aqui com a gente. Quem mais? O Giovanni, que trabalha comigo. O Laerte, acabou de comentar. Sim, O Laerte tem sim. premiações em vários lugares, tem obras em acervos incríveis, também no Salão Santo André. Do Paulo Nenflídio, vocês têm, Nilo, no acervo? Paulo tem uma obra do Paulo, sim. Tem Do Paulo dois Nenflídio, esquemas dele, maravilhosos. que trabalhou ali com a Fortes, trabalhou com a Gentil Carioca, com a Baró, hoje trabalha com a gente, mas também um artista que tem uma circulação bastante grande. Vitor Misael também, se não me engano. Também. O Paul Setúbal também tem no Também tem salão. obra do C. Tem ele e tem da Doris Mack. Tem dele e da companheira dele, verdade. Dele que é a Doris Mack. Exato. O Paul tá na Triângulo, a Dora tá na Central. Se for, a gente tem a Do Manu João Alves. Trevisan, vocês têm? Não, o João Trevisan ele entrou, mas ele não foi premiado, foi selecionado. Exato. Do João Trevisan, então, tá super circulando, super legal. Do André, vocês têm obra no acervo? Tem doação, mas não tem obra Tem, premiada. Tem. verdade. E o André, acho que participou do salão também, né? Selecionado, Não acho me lembro. que não. Não me lembro. Eu lembrei da Manu Alves, que entrou no salão passado, e que também é o mesmo caso, que é o nome do companheiro dela, que também tem uma obra dele que foi premiada, que eles são de Brasília. Chama Rafael. Não estou lembrando agora. Da Manu Costa Lima, acho que vocês têm também. Sim. Quem mais que eu estou lembrando? Pô, tem uma porção. A própria Sandra Cinto. Cinto, que a gente citou, a Sandra Cinto. Do Albano Afonso, vocês têm também? Temos também do Albano. Mônica Rubinho. Mônica Rubinho. É o próprio grupo do Ateliê, né? Que era que depois virou Fidalga. O Elias Murad. Elias Murad. Tem um amigo comum. Mônica. Sidney. O Sidney Filocrean. Deixa eu ver quem mais. São vários artistas assim que hoje estão nesse circuito comercial. Não sei se responde exatamente a pergunta do Marcelo, mas que estão nesse circuito comercial aí, que estão circulando, fazendo exposições e que passaram todos em algum momento pelo salão. Outro testemunho, Nilo, que eu também, acho que com você eu já comentei, mas que eu faço público aqui, no começo da galeria, no começo da OMA, eu ia muito no salão com esse olhar de garimpo, né? De olhar pelo crivo do salão as coisas que faziam sentido para mim, coisas que eu estava pesquisando e que eu falava, puxa, eu tinha visto esse artista em tal lugar e olha ele aqui no salão também. Ou ao contrário, puta, vim no salão, deixa eu buscar esse artista aqui que eu não conhecia. Então tem muito... eu ia no salão muito com esse olhar de garimpo. E outros salões, por exemplo, o salão da anual da FAAP, ele durante muito tempo ele foi um salão que era esse spotlight, né? Era esse showcase, assim, que todo mundo ia lá para buscar. E aí tem o case, por exemplo, do Rodolfo Parigi, tem o case da Flávia Junqueira, tem o próprio Laerte Ramos, tem alguns artistas que expunham ali na anual, né, no salão da FAAP, e que era quase que um caminho, um rito de passagem para uma galeria paulista ali. É como o Panorama do MAN, que eles retomaram. O próprio Salão de São Bernardo, que foi retomado, né? Eles vão fazer, acho que Bienal, deve ter, talvez agora em 2021. Acho que também estão retomando, que é bem saudável também. Sim. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui de curiosidade, Nilo. Qual a obra mais valiosa que hoje faz parte do acervo e participou do salão? Quando você diz pergunta valiosa, em que sentido? Porque essa questão do valor financeiro, né, eu acho que é complicado, porque a gente compra, né, ela vira um ativo da prefeitura, né, um patrimônio, mas ao mesmo tempo
acho que tem outros significados que você agrega, né? Aham. Quer dizer, em que momento que ela foi adquirida, qual o artista que produziu. Então, por exemplo, a gente tem uma obra do Sassiloto no acervo, Pintura. uma pintura dele, então um conjunto de gravuras que não foi pelo salão, ela foi doada, né? Aham. Mas a própria Sandra Cinto, por exemplo, a Sandra, que é uma artista que está hoje na cena, super reconhecida, uma trajetória madura, né? E quando foi premiada, estava no começo, ainda como jovem artista. Quer dizer, e que a obra que está lá, quer dizer, é um retrato, ela também traça a geração, a produção da geração dela naquele momento. Né? Aham. Então, em termos de valor, eu acho que o conjunto, porque exatamente por ser um salão nacional, ele acaba registrando de 68 para cá o que tem sido a produção de arte contemporânea no Brasil. E uma coisa também que é muito interessante, eu sei que às vezes tem muitas críticas, porque às vezes, sei lá, o jurado é um professor universitário, aí o seleciona um artista que foi aluno dele, por exemplo, né? Independente disso, eu, pelo menos, dos vários momentos que eu pude acompanhar, eu acho que existe um comprometimento dos jurados com essa questão mais ampla, né? De pensar, olha, aquilo que eu estou selecionando, que vai para o acervo, é aquilo que vai ficar para 3003. Então, quando a gente olha esse conjunto de obras, elas têm esse caráter. Quer dizer, o que era contemporâneo em 68? É contemporâneo hoje? E aí a gente sai também desse parâmetro, né? Achei engraçado que o Tomás colocou para ilustrar a palestra um cartaz, uma imagem do Salão dos Refusés, né? Que é lá na época da vanguarda, das vanguardas europeias, a intervenção do meu relógio, fazendo 6 horas, é, e que também é um momento lá de ruptura, Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, a gente está sempre, né? O que é contemporâneo naquela época, o que é contemporâneo hoje. Então, eu estava lendo um pouco antes para pensar para a nossa conversa hoje. Se você pega a questão dos impressionistas, que para nós hoje vira toalha, vira lenço, né? Vira uma coisa até decorativa, né? Eles eram impressionistas porque a crítica dizia o quê na época? Eles dão a impressão que pintam, eles estão enganando, eles estão dando um truque que são pintores. Então, o Monet, que hoje a gente olha que lindo, lota o máximo para ver, ele era um truqueiro, segundo os críticos da época, né? Então, a gente está sempre se movendo, né? O que fica é, quando eu olho para aquela obra, para a Maria Auxiliadora lá de 74, o que ela significa hoje, né? Ela se Sim. sustenta como trabalho, e quando a gente vê o conjunto do acervo, felizmente, assim, com muita alegria, a gente fala assim, tem um corpo ali que se sustenta, dá para a gente pensar e elaborar. Nossa, Muito riquíssimo. bom. Tem um acervo de fato riquíssimo. Eu tive a oportunidade, a convite do Nilo também, de conhecer a reserva técnica e um pouquinho ali dos trabalhos. E de fato é uma senhora coleção. Não é talvez a maior, mas eu acho que com certeza a coleção mais significativa da região. Em termos de arte Uhum, contemporânea, sem sombra de dúvida. uhum. Nilo, o que mais que você gostaria de... olha como passa rápido, são 10h06, já faz 1 hora que a gente está conversando aqui, passou num estalo. O que você gostaria de acrescentar ainda sobre esse tema, né, do significado dos salões para a construção da carreira de artistas? Fica à vontade. Alguma coisa que talvez a gente não tenha comentado ou que tenha passado mais en passant aí no nosso bate-papo? Eu acho que a gente está numa fase bem interessante, apesar de todo o... Vamos abstrair, né, os vários caos que nos rodeiam, né? Seja no governo, seja da conta da pandemia, mas ainda assim é uma fase em que a gente tem vários salões acontecendo, né, surgindo ou sendo retomados,
como eu falei, vários editais também de seleção. Então, o que eu recomendo para quem está na produção e está começando, já está com algum caminho, que, sabe, produza seu portfólio, organize seus arquivos e mande, e se inscreva, participe, vá visitar. Não, agora a gente está num momento que não é um momento ainda que dá para, estamos por agendamento, mas procure na medida do possível ver o que está acontecendo, se atualizar, participar. Acho que é muito importante. Acho que é o caminho, né? Sim, é uma forma, concordo 100%, é uma forma de ser visto. E você sabe, Nilo, que isso que você comentou, né, agora, e comentou também em algum momento anterior, também é uma estratégia que a própria galeria usa. Porque agora a gente está num processo de internacionalização da galeria. Então a gente selecionou algumas feiras que a gente Parabéns. obrigado, que a gente quer participar, mas a gente não tem a expectativa de ser selecionado de primeira para essa feira. Então, nós vamos tentar em 2021, nós vamos tentar em 2022, nós vamos tentar em 2023, porque no primeiro ano a pessoa vai ler aquela inscrição ali da Oma Galeria, vai falar, Oma Galeria? Quem é Oma Galeria? No segundo ano, ele vai ler Oma Galeria, puxa, eu já vi esse nome em algum lugar. Aí falou, lógico que você já viu. Ano passado eu estava aqui tentando, né? Mas, não, acho que ainda não é a hora. Na terceira vez, ele, Oma Galeria, não, lógico que conheço. Oma Galeria, lógico que você conhece. Faz 2 anos que eu estou tentando aqui a minha inscrição e uma hora não dá certo. Então, por exemplo, é a mesma estratégia que eu falo para os artistas. Então, tenta o salão de novo, tenta o salão a terceira vez, né? Monta o seu plano de carreira ali, sempre pensando 3, 5, 10 anos. E aí as coisas com certeza, para quem se organiza ali, e, enfim, constrói de uma forma organizada, as coisas acontecem de fato. E é uma estratégia que a gente usa para a galeria em outros acessos que a gente quer também, né? Então tente, se exponha, se organize, se mostre, porque uma hora a linha da oportunidade cruza ali no preparo aí e dá certo. Eu acho que faz parte, é uma demanda, isso é uma questão que teve dessa mudança de processo. Também espero que a gente comece a retomar. Eu vejo que você tem feito um trabalho super bonito com as jovens curadorias, né? Que também é importante. Precisamos reestruturar esse circuito, né? Não dá para pensar em museus, galerias, coisas isoladas. Tem que haver troca, tem que haver comunicação, tem que ter gente produzindo, escrevendo, montando, né? Eu faço parte do Conselho de Museologia, na área profissional, e uma coisa que eu sempre procuro discutir lá fora, não é só museólogo que trabalha em museu, tem mais gente. O quadro não vai sozinho para a parede, ele não é Harry Potter, ele não se pendura. Alguém tem que ir lá bater o preguinho, alguém tem que pintar a parede, alguém tem que desenhar a planta, né? Alguém tem que mediar a visita. Então, quem são essas pessoas? Esse circuito, a gente tem que começar a nos preocupar em estruturá-lo, em nutri-lo, para que ele possa existir, para que as pessoas possam ter uma perspectiva de médio e longo prazo, né? Então, uma coisa que não havia, porque lá atrás, então agora eu vou produzir, se estou lá no meu ateliê, eu vou produzir, e aí o crítico que depois vem escrever, ou o curador que vem a selecionar. Hoje, acaba sendo, infelizmente, mas a gente tem que nos adaptar, é uma questão da realidade atual, que o artista, na medida do que é possível, ele possa falar um pouco da sua produção, ele possa compartilhar um pouco do seu trabalho, né? Então, fazer o exercício de sentar, escrever um pouco, nem que seja descritivo no extremo. Eu trabalho, minha pintura é assim, 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 a obra é isso, 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 nem que seja uma descrição básica, mas para poder exercitar essa capacidade de falar do seu trabalho para outra pessoa. Uma coisa que é necessária, infelizmente é uma demanda, até para que, de repente, uma outra pessoa possa, um crítico, uma pessoa com um interesse, condição de escrever, possa olhar e, a partir daí, está escrevendo um texto mais aprofundado, mais fundamentado sobre a obra, né?
Muito bom. Então, ó, eu tenho aqui, eu pensei, o Nilo, eu não sei se o Nilo sabe, mas a cada live, Nilo, a Uhum, gente põe uma hashtag para live, para o pessoal postar, tirar uma foto aqui nossa. Enquanto a gente vai falando, eles dão uhum, print aqui no celular, né? E aí depois eles postam marcando a gente. A hashtag da nossa live de hoje é manda pro salão, entendeu? É pro pessoal mandar a inscrição sim. deles pro salão. Então quero ver aqui se vocês, quem captou a mensagem, escreve aqui a hashtag manda pro salão. Enquanto isso, eu quero ouvir aqui a Ana Mundim escreveu: acho ótimo ouvir isso. Enviarei meu portfólio para Roma todo mês. Pode mandar, Ana. Vai ser recebido com muito carinho. Muito legal. Ela agradeceu. Muito obrigado. Foi incrível. O Marcelo escreveu muito bacana, sempre à disposição do agregar e informar de vocês. Grato pela predisposição. Obrigado, Marcelo. Você também é fera, tá sempre por aqui. A Liliana escreveu: tem que insistir, é uma grande oportunidade de mostrar e fazer circular o trabalho. Isso aí, exatamente. Aí o pessoal já está mandando, aí, ó, manda para o salão, manda para o salão. É isso aí. Aliás, hoje eu tive uma visita de uma pessoa que eu conheci aqui pelas lives, né? O Hugo De Leone, que é um artista do Rio, Uhum, ele está sempre por aqui nas nossas lives. E hoje ele veio para São Paulo para entregar um trabalho, alguma coisa do tipo. E aí ele passou na galeria lá, ele até fez uma brincadeira com o Tom. Ele falou assim, acho que ele marcou o Tom, falou: essa é especial para o Tom. Então, enfim, é muito legal que esse papo que vai rolando aqui, as pessoas vão se uhum, tornando próximas uma da outra. E nosso circuito, afinal de contas, é desse tamanho, né, Nilo? uhum. A gente se Precisamos encontra. ampliá-lo, né? Precisamos ampliá-lo, sem dúvida. Nilo, obrigado mais uma vez pela disposição em bater esse papo super rico aqui com a gente. Manda um abraço para o Reinaldo também, que também faz um trabalho Sim. super legal junto com você lá na casa, lá na Secretaria de Cultura. O pessoal aí tá subindo a hashtag manda para o salão, manda para o salão. Então, ó, dá o print aqui na nossa tela. Pode postar, marca eu, marca o Nilo. Qual que é o seu Instagram, Nilo? Fala pra gente. Tem, é Nilo Almeida, não, é Nilo underline Almeida 2014. E Nilo tem, tam, underline Almeida 2014. e tem também o Cubo Azul Novo, O Cubo Azul, verdade. O Nilo tem um blog muito bacana. Vale a pena, é, é, vale a pena também acompanhar. que é www.cuboazul.com.br, que é o site Isso sobre aí. arte e museologia. Muito bom. Nilo, obrigado, obrigado a todos vocês pela participação. E a gente se vê quarta-feira que vem. Gente, obrigado, obrigado pela oportunidade. Muito Valeu, bom. Nilo. Um abraço. Muito bom, pessoal. Lembrando, na semana que vem a nossa live vai para o YouTube. Essa mesma live aqui vai para o YouTube e também para o Spotify da Galeria, o nosso podcast. Então, manda bala. Quem não conseguiu assistir ou quem quer voltar em algum assunto, na semana que vem, no nosso YouTube e no nosso Spotify, dá para acessar novamente esse conteúdo. Tá bom? Obrigado a todos, bom descanso e na quarta-feira a gente se vê de novo.